Olá, no TV Imóveis de hoje você acompanha tudo para evitar desperdício em sua obra em período de chuva, pois nessa época é necessário planejar com cuidado redobrado. E mais, no quadro de dicas, várias opções para quem preza pela amplitude dentro de casa. A execução de obras em períodos de chuva pode implicar em gastos maiores, pois além de deixar trabalhadores parados e desfazer serviços prontos, ela pode implicar também na perda de materiais se for mal armazenados. E para tratar desse assunto, hoje aqui no TV Imóveis, estamos recebendo a presença do engenheiro civil Jorge Tuzino, da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba. Jorge, é um prazer recebê-lo aqui no TV Imóveis. Ana, obrigado pela oportunidade de esclarecer ao público todas as dúvidas sobre a construção civil. Eu que agradeço pela visita. Jorge, agora vamos começar pelo primeiro passo. Qual a primeira orientação para quem está em época de chuva e não quer desperdiçar materiais, perder a obra? Seria interessante, em primeiro passo, a compra de lona plástica, capa de chuva, e para proteger os materiais e serviços já feitos. Principalmente época de fundação, que é imprescindível para que a sua obra seja realizada com sucesso, não é isso? A pior fase da obra é a fundação. E quando estiver na época de chuva é a pior coisa. É preferível que você planeje quando não tem chuva. E em época, já que ela está em época de chuva, o ideal é que ela seja executada com velocidade, com rapidez e praticidade. Sim, o mais rápido possível para sair da fundação. Agora, existem também materiais que elas reduzem consideravelmente o acabamento. Você pode citar um pouco desses materiais? Qual é a praticidade deles? Normalmente depende do tipo de construção. Para economizar acabamento, se usa muito em bloco de concreto, tijolo à vista, que diminui o acabamento, né? Também há a questão do concreto usinado. O concreto usinado é um produto muito bem, que tem qualidade excelente e o custo barato. A secagem é muito rápida. Exatamente. Então, em casos de chuva, é um material excelente para se trabalhar. Excelente para trabalhar. Ótimo. Agora, em caso de sobrados, Jorge, qual a orientação que você passa para a gente em casos de chuva? Tem algum procedimento diferenciado? No caso de sobrado, é a mesma coisa de casa comum. Concretar a primeira laje para se proteger da chuva, né? Aí você pelo menos consegue trabalhar na parte de baixo, escondendo, digamos assim, da chuva. Se protegendo da chuva, né? E armazenando melhor os materiais. Ótimo. Agora existe também um alerta, Jorge, quando a umidade do ar for elevada. Tem essa questão para ter atenção também. Em época de chuva, nós temos uma umidade muito alta. Com isso, o cimento deteriora mais rápido, o material, o reboque não seca e não demora muito na outra etapa da obra. Agora, um caso importante também, Jorge, é o desperdício de material que nós havíamos falado no início do programa. Infelizmente, se você não souber armazenar esses materiais, você tem um gasto grande. Sim, hoje a construção civil está tendo muito desperdício de material. Isso, uma das causas é a falta de orientação de um técnico engenheiro. Com um técnico engenheiro, você poderá mensurar a quantidade de material para comprar e fazer um cronograma físico-financeiro muito bem elaborado para que a obra não se estenda muito e não fique muito cara. Exatamente, porque às vezes a pessoa pensa na questão do custo, mas não contrata um profissional capacitado que vai te orientar da forma ideal para a tua construção. E infelizmente às vezes contratam um servente, ajudante de pedreiro que não tem uma qualificação, usa-se apenas o nome e acaba deixando alguns desperdícios que acaba prejudicando o próprio proprietário, não é isso? Sim. Pensam que é muito caro contratar um engenheiro, mas no final da obra sai muito barato e a obra sai com uma segurança e qualidade boa. Com certeza, isso não tenho dúvidas. Agora, um outro problema que aflige muito, em épocas de chuva principalmente, que eles começam a aparecer, é a questão da infiltração.
Como que a gente pode resolver este problema em época de obra ainda? A infiltração é um grave problema na obra, na construção civil. Muita gente não dá muita bola na infiltração, principalmente nas áreas molhadas, que são a cozinha e os banheiros. É imprescindível que faça uma impermeabilização bem feita para que a casa tenha mais qualidade e mais durabilidade. Ou seja, se você tiver com um profissional qualificado, esse problema será sanado de imediato. Seria sanado. Pode ser infiltração de água de chuva, infiltração de água de cano rompido, ou esgoto. Agora a obra já está finalizada, só que as infiltrações começaram a aparecer em épocas de chuva. O que nós devemos fazer? Primeiro, detectar qual tipo de infiltração de chuva, e sanar com um profissional qualificado. Agora, Jorge, o nosso tempo é curtíssimo. Qual a orientação final que você pode deixar para quem está nos acompanhando e está nesse processo de obras? Eu oriento aos telespectadores que procurem um profissional engenheiro qualificado, que não custa muito, e ele orientará e planejará a sua obra, com que sua obra seja feita com segurança e rapidez e custo barato. Com certeza. Na realidade, ele vai reduzir o seu tempo e o seu retrabalho, digamos assim. Sim. Hoje a mão de obra, pedreiro, oficiais principalmente, estão muito caros. A escassez da mão de obra está subindo o preço. Então seria interessante planejar e executar com um profissional engenheiro adequado. Jorge, muito obrigada pelas suas informações. Com certeza esclareceu muitas pessoas que estão nessa fase. Ana, estou aqui, agradeço essa oportunidade. Estou aqui para esclarecer qualquer dúvida que poderá surgir. Estamos à sua disposição. Eu que agradeço. E você não saia daí, vamos a um breve intervalo e voltamos já já com mais um quadro de dicas. Eu tava falando sobre você com as meninas. Seu artigo no Hora da Escola é a coisa mais engraçada que eu já li. Nossa, é incrível. De onde você tirou aquela ideia? Eu não sei, veio da minha cabeça. Nós temos muito mais coisas em comum do que diferenças. Além disso, as diferenças são boas. Todos temos tamanhos, cores e qualidades diferentes. Um mundo melhor começa com respeito pelo próximo. Vamos nos unir. Bullying é inaceitável. Saiba mais e assine o compromisso em chegadebullying.com.br. Aquele escudo, eu gosto. Eu adoro desenhar. A TVR apoia nosso projeto Adotei, porque amigo não se compra. Participe você também. Adote um animal abandonado. Com a intenção de maximizar os espaços, uma das tendências de 2015 é eliminar as divisórias e decorar a casa como se fosse um loft. Olá, eu sou Márcio Pedrico, arquiteto, trabalho com arquitetura e design. Estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês de divisória de ambientes, divisão de ambientes, integração de espaços, seja ele comercial, seja ele residencial. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Hoje, na verdade, o que a gente está pensando bastante na área de arquitetura e design é a questão de como dividir espaços sem paredes, otimizando, melhorando essa questão funcional até da questão organizacional dos espaços. Eu tenho colocado muito nos nossos projetos aqui no escritório a questão de divisórias. Recentemente a gente fez um espaço colocando um sistema de divisão de espaços, né, de divisão de ambientes. Utilizamos um painel chamado painel de bolhas, tá? Na verdade tem água dentro e cores e trabalha um pouco com a questão lúdica do material. Nós temos uma diversidade, então vamos falar um pouquinho de conceito. O que é o conceito do projeto? O conceito de divisão de espaços.
Nós temos uma área ampla, vamos falar do ambiente comercial primeiro. Uma área ampla onde eu vou ter lá setores divididos. Como eu poderia dividir isso? Eu tenho hoje alternativas sai aquelas divisórias antigas que a gente conhecia, que era melanínica, né? Que era uma madeira, teoricamente isso. E está entrando divisórias baixas, podendo ser elementos de decoração, podendo ser mobiliário. Eu gosto muito do mobiliário como divisor. Você desenvolve um móvel, passa por uma marcenaria, o cara desenvolve aquela questão, seja ela com pintura, seja ela com outros materiais, enfim. E sempre dando essa integração, não colocando paredes não como parede sólida, mas como madeira ou como qualquer cortina, como qualquer divisão, usando divisórias baixas. Essa é a dica que eu dou para trabalhar com essa questão de divisão de espaços. Gosto bastante de colocar cores, gosto bastante de colocar situações que a gente sempre tenha visibilidade do outro lado, não fechando e ocultando os espaços. Por isso que a gente fala sempre latente nessa questão de integração de espaços, coisa que todo mundo está buscando hoje, indo para a residência também, o mesmo caso, das salas de integração, a sala 1 com a sala 2, com a sala 3, com o espaço do paisagismo, do jardim, da piscina, enfim. Como que a gente consegue resolver isso? Também vem a mesma coisa, vamos dividir com mobiliário, vamos dividir com estantes, vamos dividir com fios de aço, sei lá, alguma coisa que faça essa divisão de ambientes e não de espaços, não de visual. Vamos dividir espaços, mas não dividir o visual, buscando sempre como referencial a integração visual dos espaços. Eu tenho feito em alguns projetos, até é bacana a gente citar, fiz divisão de espaços através de paisagismo. Então nós fizemos uma cortina vertical de samambaias, por exemplo. Isso não deixa de ser um divisor de ambientes que a gente consegue delimitar espaços. Então de repente a gente partir para uma linha dessa é bacana, desde que tenha sol, desde que tenha uma iluminação interessante para cuidar desse paisagismo, evitando a manutenção da história aí, né? Também a gente tem que pensar nisso. Essas foram as dicas que eu consegui passar para vocês hoje, espero ter conseguido. E se restarem outras, sempre assim, eu acho que a dica correta é a seguinte, sempre buscar um profissional da área da arquitetura para poder resolver essas coisas para vocês. Eu acho que é bacana contar. Bem, chegamos ao fim de mais um TV Imóveis. Primeiro quero agradecer você pelo carinho e pela audiência e espero que você tenha aproveitado todas as nossas informações. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um TV Imóveis.